Só um minutinho aqui, vamos trazer mais luz aqui, né? Vou tentar fazer uma live aqui. Melhor, clarificando aqui, né? Então, é o seguinte, né? Para aqueles que me conhecem, eu sou a Marizilda Rodolfo, eu sou do canal, esse canal aqui, O Poder Está em Mim, né? Que é um canal que o primeiro canal que eu criei, né? Hoje eu vou falar do meu mestre da estrela de Órion, né? Eu iniciei esse trabalho aqui com o intuito de levar a todos a experiência que eu venho desenvolvendo, né? Com as energias, com a espiritualidade, né? Quando eu falo de espiritualidade, eu sempre deixo claro, né, que eu estou nada mais, nada menos falando do que o poder que existe dentro de nós, ou seja, a nossa alma, aquela luzinha, aquele pontinho que nós temos dentro de nós, né, e que faz com que a gente tenha sentimentos, com que a gente possa fazer as coisas acontecerem, né? Então, esse canal aqui, O Poder Está em Mim, que eu criei, foi o primeiro canal onde eu trago, né, a maior parte dos ensinamentos em questão teórica. Aqui eu não faço tiragem de carta, né? Seja bem-vinda, Carolina Vernes, mas aqui eu não faço tiragem de carta, querida. Eu vou fazer as tiragens logo mais às 18 horas no outro canal, né? Esse canal aqui é especificamente didático, né? Ele traz as palestras, ele traz os conhecimentos para aqueles que querem, né, desenvolver as suas capacidades, suas potencialidades naquilo que eu venho desenvolvendo em parceria com o mestre da Estrela de Órion e da Estrela de Arquetúrios, né? Então, as pessoas, de repente, elas vêm me perguntar, mas como tudo isso começou? É interessante porque as coisas na minha vida, elas começaram principalmente em se tratando da espiritualidade, né? Elas começaram a aparecer na minha vida, né? Aos 20 anos de idade, né? Com 21 anos eu tive a minha filha e eu conheci o espiritismo, né? Eu casei com uma pessoa que era filha de um espírita. Eu fui tendo a oportunidade de ficar lendo os livros do Ramatiz, os livros de Gastão Pereira da Silva, aquele psicólogo. Tive lendo também muito Freud, né? Carolina Petrovna Blavatsky, para quem não conhece, é ela que iniciou toda essa história, né, das meninas que faziam lá as mesas girantes lá funcionar, e ela começou a desenvolver o poder mental, né? Então, eu comecei a me adentrar nessa situação. Eu venho de família de católicos, né, descendente de italianos, que eu sou também, né? E toda a família de italiano, ela tem um padre, é muito apegado no catolicismo, na religião católica apostólica romana. Inclusive, né, eu segui eu fiz batismo, fiz crisma na igreja católica, eu passei por primeira comunhão, né? E foi o padre da família que me deu a primeira comunhão. Eu casei na igreja católica, vocês entendem? Então, uma porção de rituais da igreja católica eu sempre presenciei, mas, ao mesmo tempo, os questionamentos na minha mente eram muito grandes, né? Eu sempre tive um questionamento muito grande, sempre tive uma conexão muito grande com os ciganos, né? Que é o clã da minha família, né? A minha bisavó lá do meu pai, né, a avó do meu pai, ela veio de Kosovo, era uma cigana autêntica. A minha avó, ela fazia benzimentos, ela antes de dormir, ela passava na casa de todos os netos para benzer um por um, dizia ela que benzia do quebranto na língua romani, né? E isso é muito interessante, a história da minha família, a minha história, né? E eu fui me desenvolvendo nessa situação toda aí, né? E quando a minha filha, ela tinha a terceira visão aberta e ela via, assim, normalmente as energias, ela fazia previsão, ela chorava porque não entendia, ela dizia que tinha espírito no quarto, eu não via nada, e eu me vi na obrigação de começar a buscar, né? Foi quando eu fiz aí 15 dias de um curso de semana cósmica, né? Foi quando eu me deparei com a força e energia do cosmos. E lá tinha psicólogo, psiquiatra, tinha médicos, tinha holísticos, tinha uma porção de religiosos, tinha uma porção de profissionais dentro de uma área, né, tentando desenvolver ali
o potencial e trazer o conhecimento para as pessoas. Eu aprendi sobre photokine, eu aprendi sobre como funcionam os chakras, tudo nesse curso, mas eu fui por conta da minha filha, para entender a filha que eu tinha, né, com os problemas que ela tinha, e no fim, né, lá eu fui orientada que ela tinha a terceira visão e que eu deveria, né, buscar por esses conhecimentos e também orientá-la da maneira correta, sem dar remédio nenhum, sem nada, porque depois, quando eu vim trabalhar na escola, eu via que tinha meninas com os mesmos problemas que a minha filha tinha, e a mãe já levava no médico, dava o tal do remédio tarja preta. Eu nunca dei remédio tarja preta para minha filha, em hipótese alguma, né? Eu nunca dei, ela falava assim para minha mãe, tem uma mulher lá no meu quarto. Eu falei, o que ela está fazendo? Ela está lá brincando comigo. Eu falei, então deixa ela lá. Mas eu não entrava no quarto, eu tinha medo, né? Certa vez, um dos meus mentores, hoje, quando ele fala para mim isso, a gente ri, né? Eu tinha a ideia que eu estava crescendo no meu quarto, né? Eu cresci, eu passava a sala, quando eu chegava na porta, eu morava num apartamento, assim, tinha um corredor grande que dava no meu quarto, eu batia o pé na porta, eu levava aquele susto, eu olhava, acordava de noite, olhava de lado, tinha lá, sabe, um espírito lá, um cara super forte, com o braço assim cruzado, sabe, eu me sentia a Gine lá, com aquele pessoal todo, mas eu morria de medo. E certa vez eu falei, né, para o meu sogro, que ele era espírita, ele falou, pergunta o que ele quer. Eu falei, mas é capaz que eu vou perguntar o que ele quer. Eu tinha medo na época, entende? Mas eu fui me aprofundando e foram aparecendo obras para eu ler, né? Livros e mais livros, eu li toda a coleção de Ramatiz, eu li tudo de Allan Kardec, eu li tudo do Chico Xavier, eu li do Valdo Vieira, tudo que vocês possam imaginar para psicologia, eu li livro de bruxaria, zoroastrismo, eu li budismo, tudo que vocês imaginem, eu li e comecei, né? Boa tarde para vocês. Eu comecei a fazer a minha pesquisa, né, em cima da religiosidade. A minha curiosidade era muito grande. E eu percebia, né, uma pessoa que me levava a isso, que me trazia naquele tempo, né? Não tinha internet, não tinha nada, mas ele me trazia livro, aparecia cada livro na minha frente, né? Eu acho que eu contei certa vez a história de um livro. Eu tinha uma amiga, ela era poetisa, uma pessoa muito evoluída, sabe? Escrevia, era signo de aquário, bastante avançada na cultura, e a gente conversava muito. E a gente morava num condomínio fechado e a gente ficava sentada lá começava a noitinha, a gente ficava olhando nas estrelas, e um dia ela falou assim para mim, nós estávamos olhando na estrela, ela falou assim, de onde será que eu vim, né? Eu falei para ela, sem mais nem menos, eu vim de uma estrela, nós viemos daquela estrela, falei para ela, né? Daí ela falou assim, mas como é que você sabe disso? Eu falei, da onde que você queria ter vindo? Tem que ser de uma estrela, né? Eu falei, então, nós viemos daquela estrela. Daí eu falei para ela, antigamente o ser humano ele era colocado como uma estaca, simplesmente, né? Uma estaca. Imaginem assim, uma estaca assim. Isto era considerado o ser humano. A partir do momento que ele começou a adquirir seus sentimentos, ele começou a adquirir os braços, ele começou a adquirir os membros inferiores, né? E ele começou a se desenvolver. Eu falei isso para ela, ela falou, de onde você está tirando isso? Eu falei, eu não sei, mas eu só sei que é assim que a coisa processa. E ela falou assim, nós estávamos tomando uma cerveja, né? Eu com ela falou assim, quer saber de uma coisa? Você é muito doida, eu vou dormir, que já era 11h30 da noite, e nós estávamos sentados lá no pátio do condomínio, e ela foi embora e eu fui dormir, né? Subi para minha casa lá, tomei um banho, refleti sobre o assunto. Eu falei, mas de onde que eu tirei tudo aquilo, né? E quando foi no dia seguinte, ela acordava super tarde, ela me toca o interfone, ela falou, eu preciso falar com você, mas é agora. Eu falei, tudo bem, vem aqui, vamos tomar um café. Ela gostava muito de café, eu falei, vem aqui, vamos tomar um café. Ela veio na minha casa, ela falou assim, você leu esse livro? Ela estava com um livro na mão. Eu falei, que livro? Daí ela falou assim, esse livro aqui. Ela estava com um livro de 1889, né, que foi lançado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que foi doado, né, para um clube de livro que existia aqui.
né? Aqui tinha antigamente um clube do livro, né? E tinha esse livro estava lá. E o marido dela, ele tinha ido nesse clube do livro, pegou esse livro e trouxe. E estava lá. Ele tinha ido trabalhar, estava na cabeceira, e ela abriu e exatamente na página em que tudo que eu falei para ela um dia antes estava ali naquele livro. E ela não se conformava que eu não tinha lido aquele. Eu falei, eu nunca vi esse livro na minha frente. Ela falou, mas o livro está tudo que você disse está aqui. Eu falei, eu nunca li esse livro, vamos ler esse livro. Daí nós fazíamos o quê? O marido dela, ele era um bancário, quando ele ia trabalhar, né, ele deixava o livro lá, a gente lia o livro. Depois a gente colocava direitinho lá, é para ele que ele vinha ler à noite o livro. O livro falava do Rosa Cruz, falava de uma série de teorias novas, né? E dizia exatamente aquilo que eu falei. E eu comecei a pesquisar aquilo tudo. Daí eu comecei a escrever o que eu falava. O que eu vinha na minha mente, eu comecei a escrever, e cada vez mais, né, eu tinha ideias, leia esse livro, busque isso, busque aquilo. Era livro que eu ganhava de presente. Uma vez minha filha me trouxe um livro sobre zoroastrismo, e eu ia buscar, e procurava, eu ia no sebo, estava lá o livro que eu queria, né? Eu falei, mas como que esses livros aparecem assim na minha mão, assim, da onde eles estão vindo? Foi quando eu me deparei com o mestre da Estrela de Ório. Mas antes eu não sabia que ele era de Ório, era um baixinho assim, barbudinho, tipo tibetano, assim, sabe? Cheio de sabedoria, uma pessoa muito alegre, um cara, assim, um ser magnífico, que se apresentava para mim e trazia essa teoria para mim. Mas é uma entidade que ela nunca incorpora. Os seres estelares, eles não incorporam ninguém. Eles trazem ali o conhecimento para a pessoa, eles estão além da incorporação. Então, não existe incorporação, né? Quando eu li Gastão Pereira da Silva, Ramatiz, é um livro muito difícil. Se vocês tiverem oportunidade, busque para ler o Ramatiz e vocês vão entender o que eu estou falando, né? Ele vai além, assim, do Livro dos Espíritos, e ele falava, né? Não existe incorporação, porque um corpo ele abriga somente um espírito, né? E começou a falar que a alma era emoção, que nós somos de uma moda. Depois eu fui conhecer o professor Ademar Ramos da eubiose. O professor Ademar Ramos era um engenheiro de Bauru, um cara maravilhoso, ele fazia uns programas muito interessantes, né? E ele falava mistérios revelados, né? E ele falava sobre vários assuntos, ele explicava explicou sobre a Torá, sobre a Cabala, né? E sempre essas coisas vindo assim à tona para mim, e eu, né, conforme o tempo que eu tinha, eu trabalhei, eu cuidava do meu filho, era pequeno ainda, né? Filho, casa, tudo, né? Desenvolver o meu profissional, e era um pouco complicado, mas eu achava um tempo, sempre que eu podia, eu estava vindo um livro lá, eu pegava, eu devorava o livro, eu ia estudar o livro e fazia resumo do livro e ia guardando, né? Então, eu comecei daí, os ciganos eram muito fortes, né? A minha filha ganhou um baralho, né? E ela colocou as cartas assim, nós tínhamos um tarô, ela colocou, até que um dia ela viu, né? Que nós íamos perder um membro da família, que era o avô dela, né? Então, o que ela fez? Sim, eu falo que não existe incorporação. Não, não, quando eu falo, querido, eu estou falando da incorporação de um espírito. Por exemplo, a pessoa ela vai num centro de umbanda, fala, incorpora o fulano. Não, não incorpora. Aquele espírito, ele passa na mente da pessoa por ideia, né? Ele passa aquilo que a pessoa precisa falar. E muitas das vezes a pessoa, ela coloca também aquilo que ela tem, né? Que ela tem aquele ensinamento. Geralmente são pessoas, né, os médiums aí, eles desenvolvem suas potencialidades e eles trazem a conexão daquelas pessoas que em outras existências eles trabalharam junto. Os mestres estelares que eu falo, eles não incorporam em ninguém. Tá? Eles não incorporam, não existe incorporação. Na teoria que eu estou desenvolvendo junto com eles, a incorporação não existe. Né? Essa história aí de roda de Sansara, todas essas coisas aí é invenção humana. Né? O humano achou por bem, né, ele criar assim uma ilusão, porque de repente você pode prestar atenção, outro canal meu, por que eu faço as tiragens usando os arquétipos? Para a pessoa entender que não existem adivinhações. Às vezes a pessoa vem perguntar, eu quero saber se fulano está pensando em mim, né? Como é que ela vai voltar? Eu me recuso a falar sobre isso porque eu não acredito. Eu sou uma pessoa que eu venho desenvolvendo
desenvolvendo um trabalho mental comigo mesmo há muito tempo, que não cabe em mim eu admitir, por exemplo, que eu possa adivinhar o que você está pensando nesse exato momento. Não existe isso, você está me entendendo? O que existe, por exemplo, numa tirar, eu estar presente com você, eu não preciso nem tirar as cartas, porque a sua aura, ela vai apresentar os problemas que você tem e eu posso fazer uma interpretação daquela energia da sua aura, tá? É isso que pode acontecer. Então, a pessoa que tem a mediunidade, que enxerga com o terceiro olho, ela vê essas situações, ela vê os pontos, ela vê onde está com problema, a aura, onde está o problema, ela vai detectar. Ah, você está com problema no fígado, você está com problema no coração, você está com problema em tal lugar, porque a aura nada mais é aquela energia, né, os chakras funcionando, né? Ele é o ponto que une o corpo com o espírito, ou seja, a nossa energia vital com o nosso corpo, e sempre está ligado com um órgão do nosso corpo para que ele funcione. Para o coração funcionar, é necessário que haja energia, senão ele não funciona. Né? Ele não funciona. Para a mente funcionar é necessário conexão com uma energia. Para tudo é a energia fluindo o tempo todo. Só que as pessoas, a religiosidade, ela tirou isso, essa possibilidade. Ela tirou. Nós nascemos aqui, a gente já passa pelo véu do esquecimento, né? E esse véu do esquecimento, ele tirou tudo de bom que nós tínhamos. E, de repente, a gente entra numa família, segue uma religiosidade. A religiosidade, infelizmente, ela está produzindo fanáticos. As pessoas teimam em dizer, porque eles chegaram à conclusão, né, que a maioria se dobra perante uma energia maior, né, ou seja, do divino, do Deus que eles inventaram. Porque se você for pesquisar aí no meu canal, né, eu conto a história desde o começo do mundo, como surgiu, o Deus que foi criado por Zananu. Eu não vou falar o nome inteiro, que senão o YouTube coloca um monte de coisa aqui embaixo, mas os Zananu você deve saber quem são, né? Foram eles que criaram esse Deus, porque se você pegar as escrituras, lá diz, e depois que Deus criou criou o mundo, no sétimo dia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, os reptilianos. Então, eram seres, né? Acaba que os órgãos sofrem muito. Exatamente, porque a energia não está gerando, ela não está funcionando. Ela parou de funcionar, atrofia aquele órgão e ele também para. Você entendeu por que é necessário que nós façamos, por exemplo, busquemos a cura? Em primeiro lugar, a cura, a doença, ela começa, né, no virtual, ou seja, ela começa na nossa mente. Né? Ela começa na energia, a energia não processa, não movimenta aquele órgão, então a pessoa ela precisa corrigir o emocional. A pessoa que vibra no amor incondicional, a pessoa que vibra naquela certeza do poder que ela tem de fazer funcionar a vida, né? O que acontece? Ela sabe o que ela tem. Se acontece um mal, ela fala, poxa vida, atingiu o meu corpo, eu preciso ir no médico para ver o meu corpo, porque você só vai saber o mal que está cometendo o seu corpo quando você faz uma radiografia, quando você faz um exame de sangue, daí você precisa ir no médico. Mas não adianta só curar isso, você está curando você não está curando o problema que aconteceu na mente. Por que a mente deixou que desenvolvesse num órgão físico uma doença? Entendeu? Então, a alma também está doente. Então, é necessário que a pessoa busque as duas coisas. A cura na medicina que nós temos aqui na Terra e a cura da alma. Né? A alma é aquele pontinho de luz, e os hindus, eles falam, que nós temos na ponta do coração essa luzinha, e que quando a gente está conectado com a gente, quando a gente está assim, antenado mesmo conosco, essa luzinha ela é tão poderosa que ela pode provocar um efeito 2 vezes maior do que uma bomba atômica. Então, por que a pessoa consegue a cura quando ela busca a cura da alma, quando ela se apega com a alma dela? Não é que ela se apega com Deus, ela se apega com ela, com a sabedoria que ela vem acumulando, e ela encontra a cura para resolver os seus problemas. É nisso que nós precisamos focar. Só que a religiosidade, todas, eu não estou dizendo uma, porque o pessoal tem mania de dizer, minha igreja verdadeira é essa, eles esquecem, né? Que a igreja ela surgiu de onde? Ela surgiu do judaísmo.
É só você buscar no começo, o início das religiões. Ela começou no judaísmo, antes o homem era politeísta, ele acreditava em vários deuses, se chegaram até a acreditar que o sol era um deus, né? Que a lua era uma deusa. Depois eles chegaram a acreditar, né, que os trovões eram o Deus revoltado porque o homem estava pecando, inventaram o pecado. Vocês estão me entendendo? Então, isso foi acontecendo com o decorrer do tempo e o homem foi assimilando tudo isso, ou seja, fugindo cada vez mais da sua verdadeira essência, né? Mas, né, nós sabemos hoje, a própria ciência, ela tem isso em mente, mas ela não consegue provar. A ciência tem um problema muito sério. Quando ela não consegue provar materialmente que algo realmente existe, ela não acredita. Isso é um erro muito grande. E nós sabemos que nós somos uma partícula do Criador. Não existe aquele Deus que fica lá, hoje eu vou mandar uma luz lá para o Cássio, hoje eu vou ferrar lá com a Karina, né? Hoje eu vou auxiliar a cigana a fazer isso. Não existe isso. Nós somos criados para desenvolver nossas potencialidades e capacidade para sermos seres autênticos, com corpo, com alma. Nós temos 7 corpos. Nós precisamos cuidar de 3 e não conseguimos, só cuidamos de 2. Nós só cuidamos, e mal cuidamos, porque a pessoa que está doente, ela não está cuidando de nenhum, né? É o número da besta que eu venho falar aqui para vocês. Nós temos 24 horas do dia, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, que é esse templo aqui que abriga o espírito. Nós precisamos cuidar da nossa alma, que é onde entram as emoções, todas as energias negativas. Quando o meio onde nós nos encontramos ele está desalinhado, a gente fica desalinhado também. Nós somos muito sensíveis às energias. E por que nós somos sensíveis à energia? Porque nós vibramos na energia. Se não fosse a energia vital dentro de nós, a gente não conseguiria andar, não conseguiria pensar, não conseguiria falar, não conseguiria fazer nada. É essa energia que faz o coração não pulsava, a respiração não existiria, nós não conseguiríamos ver com esses olhos físicos. Tudo isso faz parte dessa energia poderosa que existe dentro de nós. Né? Eu assisti antes de ontem, acho que alguns que estão aqui já devem estar sabendo, um filme muito interessante sobre a encarnação do Sugismundo. E lá, né, o mentor espiritual, ele começa a dizer como falar na hora da concepção, né? Ele chega para o Sugismundo e fala assim para ele: você imagine você criança e vai diminuindo, ele foi diminuindo, ele está deitado numa maca, ele foi diminuindo, virou uma luzinha. Daí foi lá, o mentor pegou aquela luzinha assim na mão, uma bolinha assim desse tamanho, pegou na mão e colocou na mão da mãe da moça que ia engravidar, para dar a oportunidade do Sugismundo reencarnar, para ele poder ter a oportunidade de evolução. O problema que nós estamos ultimamente é vindo, né? É toda vez que a gente vem aqui, porque a religiosidade ensina, né? Espiritismo principalmente, que você vem aqui para resgatar débitos. E daí você acaba contraindo outros débitos. Então, nós vamos ficar nessa roda de samsara até quando? Nós temos que aproveitar a oportunidade de uma reencarnação, né? Reencarnou, vamos usar o máximo essa oportunidade que nos é dada. Né? Quando a pessoa fala daí, usa o arquétipo da torre, por quê? A torre, eles falam, é uma base sólida. É cada existência que você está construindo a sua evolução, você está colocando aquele tijolo. Antigamente, quando as pessoas não tinham condição de entender nada, parece que as coisas iam melhor. Hoje em dia, com todo esse direcionamento de estudo, um monte de coisa, as pessoas estão embolando o meio de campo. Né? Então, esses seres estelares que estão vindo, olha, a torre é essa aqui. Né? Aqui eu não faço tiragem para ninguém, eu vou fazer depois das 8 horas. Mas a torre aqui, vocês estão vendo? Todo tijolinho aqui, ele vai indo. Então, ele fez uma encarnação aqui, no comecinho, ele fez uma estrutura, ele passou ali na carta do mago, ele foi adquirindo conhecimento, foi adquirindo sabedoria, ele foi fazendo tudo certinho, porque não existia toda essa globalização que existe hoje. Nós não tínhamos acesso, era muito difícil você ter conhecimento, então a pessoa ela buscava dentro dela a sabedoria que ela tem.
né? Então, é por isso que aquelas pessoas antigamente lá, né, quando Moisés mesmo resolveu trazer o povo todo lá do deserto, lá pelo deserto, ele usou a sabedoria dele, porque naquele tempo ele não podia se dispersar, não tinha televisão, não tinha nada, ele focava nele mesmo. Né? A gente focava na gente mesmo, você está me entendendo? E hoje em dia, com tudo que tem, né, televisão, internet, ensino daqui, ensino dali, e coisa para lá, e coisa para cá, e futebol, e carnaval, e cerveja, e tudo, o povo não está nem aí. O povo está indo do jeito que vai, esqueceu tudo. Então, daí ele veio aqui e colocou um tijolinho aqui diferente aqui, ó. Colocou um tijolinho diferente. Teve um desmoronamento. Nessa janelinha aqui que teve aqui, por exemplo, vamos olhar dessa maneira. Foi algo que aconteceu numa existência, aqui um relacionamento que deu errado, a pessoa continuou, reconstruiu em cima, mas aquilo ficou dentro do subconsciente, porque nós somos algo eterno, a gente vem vindo. Se nós não fizermos um backup do nosso interior, da nossa luz, não é ninguém que vai fazer, não. Não é o Deus aí que criaram aí que vai mudar a situação, não. Daí aqui, ó, pode ver, em outras existências ele fez aqui, ó, uma, duas, três, em 4 existências ele persistiu naquele mesmo erro, ele continuou naquele erro. Quando ele chegou no último aqui, ele chegou à conclusão, pera lá, acabou um ciclo. E ele resolve completar aqui, mas, até então, a estrutura se abalou, porque toda essa janela aqui abala uma estrutura. Quem é engenheiro sabe disso melhor do que eu. Se você faz, por exemplo, um prédio, cada parede ela tem que estar em cima daquela outra parede para sustentar um prédio de vários andares. Se você, de repente, deixa ali um vácuo ali, aquilo ali, futuramente poderá haver um desmoronamento. É por isso que dentro de um apartamento você não pode fazer a reforma que você quiser, precisa ver a estrutura do prédio, não é verdade? E assim usando do arquétipo, a nossa vida é assim. Então, todos os transtornos que nós estamos tendo ultimamente são coisas mal resolvidas de outras existências, porque o tempo todo as pessoas estão sendo orientadas de maneira errada. Tá me entendendo? Daí surge lá, né, o judaísmo, começou a escrever. Quem escrevia o judaísmo? Eram os profetas antigos, né, os rabinos, né, eles é que escreviam. E baseado em quê? Está na cara que era baseado em alguma coisa, né? Eles sempre ouviam alguma coisa, eles eram orientados por um espírito, na época, os nanus, os reptilianos e assim por diante, e eles foram formando aquilo para dominar toda a situação. Infelizmente, nós precisamos ter em mente que o judeu é um povo dominante, tanto é que eles criaram um Deus que falou que eles são donos da terra prometida, ou seja, a terra é deles, o resto é tudo gentil. Isso aí, gente, é uma ignorância muito grande acreditar nisso. Quem acredita nisso está fora da casinha completamente. Eles não são melhores do que ninguém, né? Depois, o judaísmo, ele inventou, daí apareceu Jesus, né? Quando Jesus apareceu, eu falei, para lá, não é nada disso, gente. Vocês estão tudo equivocado. Deus está dentro de cada um. Você pode fazer milagres, você pode andar pelas águas, você pode curar fulano, você pode se curar, você pode fazer o que você quiser. Ah, daí fundou. Jesus era um profeta, né? Trouxe esses ensinamentos aí, não aceitaram as ideias que ele veio trazendo, porque eles queriam que ele viesse e derrotasse o tal do César, né? Ele não via com os olhos daqui da terra, né? E, por outro lado, apareceu na mesma proporção o Maomé. O Maomé era um pastor que vinha orientando o povo e falando, não, não é nada disso que o judaísmo está querendo impor, não, não, não. Não é assim, não. Existe um criador, existe assim por diante. Fundou-se, né, o Islã, não é verdade? Então, houve essa convergência. O Império Romano, na época, estava perdendo o terreno, perdendo tudo que eles tinham, né? O que eles fizeram? Eles pegaram, mataram um ser lá, dizendo ser ele Jesus, inventaram todas aquelas histórias baseadas nas epístolas de Paulo, criou-se o cristianismo. Né? Mas o verdadeiro Sananda, né, ele está enterrado na Caxemira e ele viveu mais de 100 anos com toda a sabedoria que ele tinha. Vocês estão me entendendo? Então, tudo isso está camuflado. Por quê? Porque quando aparece alguém trazendo novas ideias, né, para que a humanidade mude, essa pessoa aí ela é taxada de anticristo, ela é que não é nisso, é fora da casinha, que está lidando com bruxaria, está lidando com demônio. E, de repente, é necessário, quando você busque pelo conhecimento, que você tenha o conhecimento de tudo. Você não
vai só ter o conhecimento do que é bom, você tem que ter o conhecimento do que é ruim também, para você aprender a se defender, né? E antigamente a igreja mandou matar várias pessoas, né, taxando de bruxa, né, pessoas que traziam a cura. Porque hoje nós sabemos, né, que os remédios, né, são todas ervas que eram receitadas para aquelas pessoas que foram queimadas na fogueira como bruxa. Só que agora quem produz esse medicamento é um laboratório, né? Então é falta de sabedoria. Aquele povo que matou todo mundo lá dizendo que era um bruxo é falta de sabedoria. E tem muitas obras que dizem a respeito disso, trazendo conhecimento que as pessoas não querem vivenciar. As pessoas não buscam, elas colocaram, sabe aquele negócio aqui, né, que só olha para frente aquilo que a religião ensina, não tem a curiosidade de entender, de buscar pelo conhecimento, se acomoda na situação. É daí quando ela fica doente, quando ela perde o interesse pela vida, quando ela se sujeita a relacionamentos tóxicos, quando ela desenvolve uma profissão que não é o seu verdadeiro dom, porque quando você está fazendo aquilo que você acredita que você é capaz, você é vitorioso. Foi o que o Sananda fez. Sananda, ele fez o que ele achava que era para ser feito. Ele sempre falava, eu só vou obedecer uma única pessoa, que é o meu pai, que é o Criador. E por que todos nós estamos obedecendo político, obedecendo guru, obedecendo líder religioso, obedecendo ensinamento errado? Por quê? A troco do quê? Quer dizer, todo mundo bate no peito, é Jesus para lá, Jesus para cá, mas na hora de acreditar, todo mundo fica em cima do muro? Por que não segue o ensinamento que ele trouxe? Só que tem gente que está esperando que ele vai vir aqui, que o sangue dele que salvou gente, que idiotice é essa toda? Achar que o sangue dele salvou o povo, salvou nada. Ele veio aqui e mostrou, gente, larga a mão de ser tonto, Deus está dentro de você, dá a César que é de César, faça acontecer as coisas. Ele veio falar isso. Nós temos que seguir o ensinamento dele. Qual é? Amai-vos uns aos outros. Perdoai 77 vezes 7, né? Isso nós não temos que perdoar. Se alguém lhe bater numa face, dá outra, ou seja, não dê atenção para a pessoa tóxica. Uma pessoa ao seu redor, ela vem com ideias, né, vitimista, com negativismo, faça de conta que não é com você, não deixe que isso atrapalhe a sua vida. Porque sempre que você está buscando uma evolução, não acontece isso. Então, esses seres estelares, eles estão vindo para dizer isso para a gente. Porque se a turma está pensando, a maioria está pensando que o Jesus verdadeiro, ele vai voltar e vai de novo, vai ter a oportunidade, não vai, não vem. Eu sempre conto aquela história, se Jesus aparecesse aqui, a turma não vão matá-lo, mas não estão nem aí para ele, vai estar todo mundo lá preso no celular, lá, a hora que ele aparecer e falar, ó, eu sou Jesus, e falar, faça um milagre para eu saber se você é Jesus mesmo. E se publicar alguma coisa, vai dizer que é fake. Não é verdade? Então, a gente tem que ter essa sabedoria, gente. Nós somos possuidores da sabedoria do Criador, de um único Criador. Nós podemos cocriar situações para nós. Cada pessoa que escreveu algo, ela escreveu de acordo com a sua consciência, com a sua sabedoria. É por isso que eu falo. Aqui o que eu falo são minhas experiências de vida, mas eu acredito que você, Cássio, eu acredito que várias pessoas, você mesmo aí, que está aqui mais conectado aqui comigo, você tem a sua teoria dentro de você e a sua verdade. Então, quando a gente ouve uma coisa, a gente precisa, eu vou analisar. Espera lá, o que a minha alma entende disso? Para aí, eu tenho uma dúvida nisso aqui, eu vou buscar estudar isso aqui. Por que eu estou com dúvida nisso? E quando você começa a buscar, né, a sua alma, ela vai trazendo conhecimento para você, as coisas vêm vindo. Elas vão acontecendo. É interessante, porque vocês já perceberam, se vocês é de uma determinada... Eu me lembro, quando meu filho era pequeno, né? A minha filha queria ir numa igreja, né? Então, eu falei assim, ela queria ir na Igreja dos Mormons, eu falei, vamos na Igreja dos Mormons. Aliás, é uma igreja bastante interessante, que se eu um dia tivesse que voltar para uma igreja, eu ia para dos Mormons. Eles têm assim, uma filosofia de vida muito autêntica, né? Eles acreditam em reencarnação, eles acreditam na coisa assim, atual, entendeu? Isso como que a família deve se formar, tal. É muito interessante isso, porque a família, formar uma família é um contrato que a gente faz, qualquer coisa que você vai fazer, você e outra pessoa, é um contrato. Então, nós somos para a Igreja dos Mormons, né? Eu fui lá por causa do meu filho, tudo, ele era pequeno, tudo, e foi muito interessante, eu aprendi muita coisa interessante lá,
Você entendeu? Nessa época. Por quê? Porque eu aprendi sobre isso, mas para mim chegou um tempo não dava mais. Falar, para lá, agora não dá. Porque daí começou, tinha um determinado povo lá que vinha, um dia estava chovendo, eu orava, eu não quero que chova mais, o outro, eu quero, tá muito calor, precisa chover. Daí começou aquela chuva danada, daí essa mesma pessoa, na semana seguinte, ela veio e falou assim, precisa acabar com a chuva, né? Daí eu falei, pode parar, eu não fui mais, entendeu? Então, tudo que é colocado na nossa mente deve ser questionado. Você não pode ir aceitando. É errado, você vai. Eu sempre falo, né? Você aceita uma determinada denominação, né, de acordo com a sua evolução. Então, tem pessoas que elas precisam ser católicos, por quê? Porque ainda elas estão presas naquela ideia que você tem que acender vela para santo, que você precisa fazer procissão, que você precisa ir lá na missa no domingo, tomar hóstia, confessar para o padre, tomar hóstia, fazer essas coisas, que é o corpo de Jesus. Esse povo está antenado nisso. O evangélico, ele sabe que ele precisa ir lá, porque vai ter o pastor que vai orientar, que vai pregar, que ele vai cantar, o hino de louvor tem que gritar. Eu sempre falo, você não precisa gritar para entrar em contato com o ser divino que existe em você. Você acredita e ele simplesmente manifesta para você. Você não precisa ficar gritando, entendeu? É no silêncio que você se conecta com o Criador. Né? E não na gritaria, na música. Agora tem, né? Gospel, essas coisas todas, tudo invenção do homem, gente. É só vocês ficarem conectados nisso e buscar que vocês vão encontrar. Hoje a facilidade é muito grande para você estar encontrando essas coisas, né? Outra coisa interessante é o espiritismo. O espiritismo, ele acha que o médium ele tem que ir lá para receber um espírito, para doutrinar aquele espírito que está sendo encosto para o outro. Caraca, meu! E o médium mesmo, ele continua no mesmo, sendo que cada um cuidando de si, ele não vai ter encosto. A gente atrai aquele espírito, né? Que nós estamos tendo sintonia com ele. Se você vibra na ilusão, no ódio, na incerteza, você vai atrair aquele tipo de espírito, encarnados ou desencarnados. Se você, de repente, está numa vibe positiva, pensando positivo, você vai só atrair aquele espírito de luz, aquelas pessoas que querem estar na mesma sintonia sua, quer criar, quer ter um relacionamento perfeito, quer amar e ser amado, e assim por diante. Então, tudo é nós temos que ter esse entendimento, mas a religiosidade, ela não dá essa oportunidade. Ela tira isso da pessoa, só que a pessoa se contenta com aquilo porque ela não quer buscar. Por exemplo, no terreiro de Umbanda, é errado a pessoa chegar lá e bebe, fuma e tudo. Ela tem que chegar e falar, olha, você quer manifestar, mas isso aqui faz mal para o meu corpo, eu não vou usufruir disso aqui, não. Eu vou fumar para quê? Eu vou beber para quê? Isso faz mal para mim, eu não quero. Não é verdade? Então, é cada um, né, preocupado com a sua doutrinação, com você. E essas denominações religiosas não propiciam isso. Elas não propiciam isso para a pessoa. E isso está muito errado, porque você está o tempo todo desenvolvendo para o outro, fazendo as coisas em detrimento do outro, né? Você tem que diminuir para caber no relacionamento para com o outro, senão o outro vai embora, você vai ser infeliz. A ideia de felicidade é muito pequena, é muito curta para a gente ter esse entendimento. Nós somos seres inteligentes, nós podemos desenvolver a nossa sabedoria, a luz que existe dentro de nós, gente. É nisso que eu venho focando. E esses seres estelares, todos eles, os reptilianos, os pleidianos, eles vêm com essa ideia, né, que nós precisamos fazer alguma coisa, ter esse entendimento para auxiliá-los, porque eles passaram pela mesma condição nossa e eles alcançaram a evolução graças ao trabalho deles, né? Graças ao trabalho deles. Então, eles vêm orientando, olha, presta atenção em você. Então, eles não incorporam em ninguém. Ninguém, não existe. Antigamente, há um tempo atrás, sim, a gente falava, incorporei Astar Sheran, né? Astar Sheran Astar Sheran, sei lá como falo, né? É aquele ser, né, que vieram para circundar até 2005, né? Diziam, né, que os reptilianos vinham para cá, colocavam a porta, levavam o espírito para a nave, e faziam não sei o que lá, toda essa baboseira toda. Tem gente que diz que tem a porta até hoje, né? Então, o que acontecia isso? O que ele vem? Ele vem, lógico, que entre os espíritos encarnados existe gente ruim e desencarnado também, né? Se ele desencarna numa condição, mas ele vai ter sintonia com aquela pessoa que está conectada com ele, né? Então, o que acontece? Eles colocaram um círculo em volta do planeta Terra, porque quem organizou o planeta Terra para que as pessoas pudessem vir aqui e desenvolver foi, né, o Sananda,
né? Ele se propôs a isso. Ele com outros seres ascensionados, né? Eumoria, Germano, Curtume, Serapis Bey, Mestre Nada, Mestre Kutumi, todos esses seres aí, né? O próprio Master Sharon já foi Jesus Cristo, né? Já foi o anjo Metatron, Melquisedeque. Vocês já ouviram falar do Melquisedeque, né? A igreja de Mormon, ela prega muito o sacerdócio de Melquisedeque. Elas acham que na igreja a pessoa tem que ter o sacerdócio do Melquisedeque. Eu fui investigar esse Melquisedeque aí com a eubiose. O Melquisedeque é a face do homem. É o homem nas suas duas faces. A face do bem e do mal. Porque nós temos dentro de nós o bem e o mal. Nós temos aquele ego lá, aquele diabinho, né? Que fica falando, não, vai lá, faça isso, não seja tonto, você consegue, sem que analise nada. E tem aquele lado do bem que fala, olha, preste atenção, faça uma análise adequada da situação, vê se é isso que você quer mesmo, para você dar continuidade nisso tudo. Vocês estão me entendendo? Então, o Melquisedeque é as duas faces do homem. E daí já acharam por bem que é um sacerdócio, que a pessoa tem que desenvolver. Agora eu pergunto, né? Essa é uma falha da Igreja dos Mormons. Quem é lá que tem as duas faces? Que desenvolveu? Ninguém, porque o homem é falho. E enquanto o ser humano ele não entender o seu processo interior, não entender que ele tem os seus registros acásticos e que ele pode acessar a hora que ele quiser, independente se ele acredita no Deus ou não, porque esse Deus aí é inventado, ele tem que acreditar naquele que deu a luz para ele, que é o Criador. Esse Deus aí, o Javé, o Jeová, eu tenho no canal aqui, as ovelhas de Javé, é o Deus inventado pelos Ananu. Né? Pode ir lá buscar os Ananu, é Ananuki, né? Até vou falar aqui uma vez só. Eles são esse Deus aí, é um Deus inventado, né? Para dominar, para trazer todos os despojos de guerra para ele, porque o Criador, ele não é, fizeram um Deus à imagem dele, à semelhança dele. Vocês podem ver, todo mundo fala, poxa, mas o tal do Jeová, da igreja, da Bíblia é sanguinário. Sim, porque ele é um Deus criado. Porque você acha que um criador ele vai querer sacrificar a criatura? E daí a pessoa fala, a primeira discussão que eu tive na Igreja dos Mormons foi quando eu fui dar uma aula, tinha que dar uma aula para um curso de jovens, e era para eu falar sobre aquela história lá, né, que Abraão tinha que ir lá sacrificar o filho dele, ele ofereceu o filho em sacrifício. Essa história começa assim, ele era um fenício, e o tempo todo os fenícios acreditavam que, primeiro, por exemplo, tinha Deus do milho, Deus do trigo, Deus de tudo o que eles plantavam. E quando plantava-se o milho, a colheita era boa, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que oferecer o primeiro saco de milho lá para o Deus do milho. Né? O trigo foi bom? Para o Deus do trigo. Só que, de repente, né, ele, não sei por que cargas d'água lá, ele resolveu que tinha que ser monoteísta, que tinha que acreditar num Criador. Eu acho que um dia lá deu um lapso de memória nele, ele começou a acreditar na alma dele, falou, não, pera lá, tá tudo errado isso aí, existe um único Criador. E ele não ofertou nada para ninguém. Daí ele inventou aquela história, que ele tinha que ir lá e sacrificar quem? O filho dele, que daí chegou lá, o anjo apareceu para ele, trouxe uma ovelha que o Criador mandou, depois o Criador terá... Gente, quando que um Criador do universo ele precisa fazer isso com a criatura, não é mandar sacrificar e depois voltar para trás? Não existe isso. Eu falei para os 12, porque na igreja são 12 sacerdócios. Eu falei, eu não vou dar essa aula. Falei, por quê? Eu falei, porque o Criador que eu acredito, ele jamais faria isso. Ele jamais daria uma ordem e depois ele voltava atrás. Daí reuniu todos os profetas da igreja, sacerdócio, presidente, bispo e tudo, né? Lá fui eu para a entrevista e eles queriam saber por que não. Eu falei, porque eu não aceito isso. Para mim, isso aí é muito para minha cabeça. Irmã, então vamos pular essa aula. Se ela pula, pode dar outra aula. Então, vocês estão entendendo? Se a gente não questiona, se a gente não vai buscar, a gente sempre vai dizer amém, amém, amém. As ovelhas de Javé só falam amém para ele. Você tem que dar 10% do dízimo? Amém. Você precisa levar lá alguns produtos da cesta básica? Amém. Você precisa cantar, gritar, fazer? Amém. Você precisa fazer procissão? Amém. E assim por diante. Isso é dito por um pastor. Não está na hora de mudar? Então, é isso que esses seres estelares estão trazendo, porque eles passaram por isso. E perderam o planeta dele. Porque a inteligência artificial está vindo aí, só que ela está sendo manipulada por homens.
né? Manipulada por homens. Nós somos inteligência poderosa, mas se alguém começa a manipular a energia, complica tudo. Então, eles estão manipulando a inteligência artificial para se darem bem. Né? Quem acompanhou a história política do Brasil vai saber que o tempo todo o Brasil é um país completamente manipulável. Manipulável pelo grande poderio, né, que comanda todo o comércio aqui no mundo. O Brasil é um país assim. E as universidades aqui no Brasil estão formando androides. Se você prestar atenção, né, nós não temos profeta mais, nós não temos mais escritores, nós não temos mais nada, porque tudo se perdeu. Né? Dificilmente você vai apontar alguém que escreveu um livro autêntico. Pode ver, tudo que passa na televisão é um lixo só. É só que fulano matou, morreu, acidente aqui, tudo para estar colocando na cabeça da pessoa o medo. Porque se você fica com medo, você não sabe. Você já viram o elefante? Eles colocam uma corrente curtinha no pé dele e prende ali. Toda vez que ele vai sair, ele sabe que ele está preso. E quando tira aquela corrente, ele ainda continua ali como se estivesse preso, por medo de seguir em frente. Então, o ser humano ele é manipulado pelo medo. Pode ver, aparece de vez em quando lá uma epidemia da vacina tal. Olha, você vai morrer, tá? Presta atenção, porque o país tal inventou um vírus, você vai morrer. Eu, quando eu fui voluntária na prevenção de HIV e AIDS, né? Era uma barbárie. Todo mundo achava, que criaram, surgiu do macaco, surgiu não sei o quê, o HIV. Daí, existem duas situações. Eu convivi com portadores de HIV nesse trabalho que eu realizei, e eu não sou portadora de HIV, eu não peguei. Por quê? Porque eu sempre falava, existem duas situações do HIV. A pessoa portadora do HIV, e antes dela ter o HIV e depois. Se depois que eu sempre falava para os meninos, quando vinham lá, era um desastre. Nossa, eu peguei HIV e agora? Você tinha uma vida antes e uma vida agora. Agora você precisa cuidar das doenças oportunistas e do vírus. Porque o vírus do HIV, ele se alimenta das doenças oportunistas e ele vai crescendo cada vez mais. Tá? Então, eu desenvolvi esse tipo de trabalho, fiz orientação para os paramédicos da África subsaariana, porque lá já existia, né, o vírus já estava, o vírus 1 e o 2 já estava duplicado por falta de higiene, por tudo. Infelizmente, o vírus do HIV é adquirido por falta de higiene, por falta de promiscuidade. Entendeu? E, infelizmente, é assim que aconteceu o vírus do HIV. Um foi passando por outro, porque ninguém está escrito na testa, eu sou um portador. E ele não tem a capacidade de se prevenir. Fala, eu adquiri o vírus, então eu vou me cuidar para não passar no outro. Mas não é assim que o ser humano funcionava até pouco tempo, né? Hoje em dia, existe a cura do HIV, só que eles não querem divulgar. Por quê? Para a pessoa ficar com medo. Você vai morrer disso. Né? Eu conheço uma pessoa, a gente chama ela de sorovéia até, porque ela é uma idosa, ela contraiu HIV usando droga, né, do marido. O marido dela é usuário de droga, ela usava droga junto com ele, e os dois compartilharam a mesma seringa, ela pegou HIV. Ele morreu, ela é viva até hoje. Tomava aquele coquetel, agora é um remedinho só que eles tomam e pronto. Uma pessoa incrível, magnífica, portadora do HIV. Entendeu? Então, é complicado, e o medo é terrível, gente. Quando eu comecei a trabalhar nessa ONG aí, voluntária, eu fazia um trabalho voluntário. Eu e uma outra colega, a gente morria de medo de pegar, a gente não sentava na mesma cadeira do portador, achava que ia pegar, até que a gente depois descobriu, né? Como que pegava a doença. Não era assim que pegava, né? A gente começou a ir nas escolas, fazer esse trabalho, mas a Igreja Católica ela foi a primeira a proibir que a gente divulgasse os ensinamentos que a gente estava descobrindo sobre HIV. Ela não aceitava. Ela não aceitava. Para a gente poder distribuir preservativo, né, para a comunidade, deu o que ver. Nós tivemos que enfrentar bispo, papa, tudo que vocês possam imaginar, porque a Igreja não aceitava isso. É por isso que eu sou contra a Igreja. A Igreja é alienada. O mal da humanidade é a religiosidade. Então, se vocês querem evoluir, é necessário que deixe para trás a religiosidade. Deixe para trás. Encerra esse capítulo da vida de vocês. Reconstrua a vida com sabedoria, tendo um entendimento daquilo que é necessário, daquilo que vocês possam desenvolver. Buscar a capacidade dentro de cada um, porque todos têm o conhecimento.
né? A gente precisa buscar. Quando a gente busca e estabelece o equilíbrio na nossa vida, tudo de bom acontece. Agora, se a gente se entrega, se deixa acontecer, ó, o vírus aí que aconteceu agora do Covid. Quantas pessoas não morreram de Covid pelo medo? Porque ela tinha uma doença, ela tinha medo de ir no hospital, pegar o Covid, ou seja, morreu porque não cuidou da doença que tinha. E até hoje tem gente com medo de pegar Covid. Né? Ah, daí entra a política, ah, não tome isso, não tome aquilo, ah, tá, o político que matou não sei quanto. Porque, gente, que absurdo isso. Existe todo um processo aí, já que o povo todo está embarcando nessa vibe neurótica aí, a espiritualidade, por sua vez também, está providenciando para que haja um desencarne em massa. Antigamente nós tínhamos a guerra. Quem viu o livro do André Luiz, ou assistiu o filme, ele viu as pessoas que iam chegando da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que foram exterminados, e eles recebendo lá no nosso lar. Agora nós não estamos tendo guerra aqui, então precisa o quê? Que aconteça enchente, né? Que aconteça acidente de avião, onde morre uma porção de gente, para que haja uma expurgação do planeta. O planeta está evoluindo. O planeta não tem religião, ele está evoluindo normalmente. Os planetas estão se alinhando, o Sol está passando por vários eclipses junto com a Lua, está se alinhando, está tudo se alinhando. O homem ainda que é um imbecil e ainda continua, né, com a venda nos olhos, achando que quando ele desencarnar, um anjo vai tocar a trombeta e ele vai sair belo e formoso, ou outros acreditam que ele vai morrer, vai sentar à direita do pai, que ele vai ficar lá cantando o hino com os anjinhos. Gente, isso aí é muito simplista, né? Infelizmente, eu sei que eu estou errada, mas eu acho um absurdo isso. Eu acho um absurdo, porque conforme você vai estudando, você vai entendendo, você não precisa fazer tudo quanto é faculdade da vida para entender. Se você busca dentro de você, você vai descobrir um monte de coisa que você já foi, que você já aprendeu, adquiriu os conhecimentos, é só trazer à tona, isso a gente consegue. Quando eu falo que a pessoa é capaz de ela vibrar na energia que ela tinha em outras vidas e trazer para cá, adquirir fortuna, tudo que ela tinha, ela consegue. Ela consegue. Se você, de repente, prestar atenção, qual é o meu dom, que tipo de trabalho eu quero exercer, e ela fizer aquilo que é o seu verdadeiro dom, a vida vai que é uma maravilha. Essa pessoa nunca fica doente, ela vai ser próspera, ela vai fazer contratos saudáveis para ela mesma. E nos contratos, gente, quer dizer o quê? Não só casamento, né? Não só contrato financeiro, ou contrato aí com uma empresa, não. Casamento é um contrato. Se vocês foram ver a história do início da sociedade, né, o homem adquiriu uma propriedade, casou, trouxe uma companheira lá, fechou aquilo lá, formou a família. Ou seja, o casamento é uma imposição da igreja. Né? Depois casaram para não perder bens, tá sempre visando o material. Mas nós nunca visamos o espiritual, né? Ninguém veio ensinar, falar, olha, você precisa cuidar do seu espírito, da sua alma, para você evoluir. Ninguém falou nada disso. Começa a inventar teorias e mais teorias, né, que a pessoa acredita. Então, depois que eu fiz esse canal aí, comecei a trazer os meus conhecimentos, né, meu mentor falou assim, olha, você começa... Aí eu via lá o canal do vizinho, lá 50 mil inscritos, 10 mil inscritos, 20 mil inscritos. Tem um canal aí que faz adivinhação, esse dia mesmo, eu vi um canal aí que aparece cada figura, que eu não tinha coragem de ter aquelas figuras na minha casa, não porque elas vão fazer maldade, porque eu quero coisa bonita, eu quero belo, né? Eu quero ter coisas saudáveis ao meu redor, né? Essa história de caveira, de aquela figura pintada de vermelho e preto, com aquela dizendo aqui, implantando o mal, que ele é uma figura do mal, eu não quero ter isso na minha vida, né? E essa pessoa, com tudo isso aí, estava com 150 mil inscritos e todo mundo lá fazendo pergunta se o fulano vai votar, se não vai. Gente, tem um negócio aí para você trazer uma pessoa de volta, a simpatia da cebola. A simpatia do café e do mel, mas o que é isso? O que isso tem a ver com a mente da pessoa? Eu fico passada com essas coisas.
Então, quando eu já sou muito clara naquilo que eu falo, eu falei para o meu mentor, eu falei, mas para lá, eu vou abrir um canal, ninguém quer saber disso. Ele falou, não interessa, se você conseguir você mudar, já é alguma coisa. E eu estou conseguindo mudar minha vida, vocês entenderam? Eu estou trazendo aqui a minha experiência para vocês. E se deu certo para mim, deu certo para essa pessoa que eu vi o depoimento dele ontem, achei exatamente a minha história. Até parecia eu contando a minha história e o cara contando exatamente a ligação dele com o ser de Órion, né? Então, se eu começar tá sendo bom para mim, né? Por que não pode ser bom para outra pessoa? Porque eu não posso estar. É isso que o meu mentor quer, que eu leve para vocês aquilo que eu estou desenvolvendo, para que vocês possam ser, como o Cássio está falando, é um buscador, né? Aí eu estou aqui, eu trago nos meus canais, né? Uma cutucada em vocês, puxar aquele fiozinho do começo do novelo, que é a vida de vocês, para vocês deslancharem, para vocês buscar o conhecimento dentro de vocês, né? É para isso que eu estou fazendo esses canais, senão não tinha porquê. Né? Não tinha por que eu fazer, porque se for para fazer a mesmice aí do povo aí, tá todo mundo fazendo igual. Mas, como ser humano, eu questionei muito isso com o meu mentor, e ele falava, não, se você fizer algo que mude você, já está conseguindo fazer alguma coisa. Então, a pessoa, você que é um buscador, com certeza, se você começar a assistir as lives dos seres estelares, você vai se conectar com um deles. E você, se bem que todas as pessoas que estão convergindo para os canais que eu abri 2 canais, esse e aquele outro lá, a pedido deles mesmo, as pessoas que estão se conectando aqui têm uma orientação de Órion, e de Arctúrios, e de ciganos também. Porque a maioria do clã cigano, o cigano ele já nasce com uma intuição, e ele já tem aquele poder de viver bem, de estar bem, de viver em clã, né? De ser nômade, ele não se fixa, ele é nômade, ele vive aqui, ele vive ali, ele vive conforme a situação. E é isso que é importante, né? É isso que nós precisamos desenvolver. Não você ficar, sai aqui, larga aqui, não. O cigano ele é muito consciente do que ele quer, ele é canalizado nele. Então, é nessa filosofia de vida que nós temos que nos associar, e não em uma qualquer, né? Porque nós estamos nos perdendo da nossa essência, a gente está perdendo a nossa essência real, e é preciso que retomemos isso, é preciso que cuidemos de nós em primeiro lugar, trazer a sabedoria e levar para outras pessoas. Não pensem vocês que estão vindo no canal, que vai aprender tudo isso e talvez se desenvolva em algo melhor do que o que eu estou fazendo, né? Melhor até do que eu, que tem muito mais conhecimento do que eu, né? E não passar isso adiante, não tem valor nenhum. Porque daí sim nós vamos aplicar aquela teoria, né? Sem fé, sem caridade, a fé é morta. Né? Se você acredita que você dando o melhor de si, você pode mudar a sua vida, fazer milagre acontecer na sua vida, você tem por obrigação de orientar as pessoas à sua volta daquilo que você está vivenciando. Se ela quer acreditar ou não, ela está exercendo o livre-arbítrio. Mas se a pessoa vem e pergunta, você fala, de repente as pessoas no canal, tenho pessoas que vêm dar o depoimento para mim, vocês mesmos vêm, no outro principalmente. A pessoa vem e fala assim, olha, eu estou seguindo os conselhos que você está dando, a minha vida mudou, eu estou viajando, eu estou mudando, eu estou ficando boa de saúde e tudo. Quer dizer, está sendo bom para as pessoas. E é nisso que nós temos que nos focar. Buscar o bem para nós, buscar a verdade, buscar a realidade, tirar a venda dos olhos, não deixar que as pessoas coloquem medo em nós e nos fiquem o tempo todo nos torturando com medo, porque o medo não existe. O medo não existe, é algo que quer impor para nós. Quando você conhece a sua verdadeira luz, você ultrapassa o medo. Quando uma pessoa vem com ideia negativa e fala, para lá, isso aí não serve para mim, para que eu vou ouvir isso? Não vai acrescentar nada, eu quero coisa que acrescente na minha vida. E é nisso que nós temos que focar. Eu fico muito feliz em saber que o Cássio aqui é um buscador, em saber que a Karina está interessada, que ela está vindo, buscando, as pessoas que estão buscando e estão levando a sério. Isso é muito importante. Mas você fica brava quando a pessoa pergunta, e o fulano, como é que está? É bom quando fazem essas perguntas. Fulano está pensando em mim, porque é a oportunidade que o mentor tem para falar que isso aí não leva a nada. De que adianta
daí a pessoa fala, fulano me deixou, ele está pensando em mim, mas analise comigo. Qualquer ser consciente sabe que alguém que deixa alguém é porque não está pensando mais. Não é verdade? Ele está pensando como humano, é uma pessoa também que está tentando se corrigir, está tentando melhorar, está tentando buscar cura para a sua alma também. Então não tem, por isso que Jesus fala, amai-vos uns aos outros. Não dá para você condenar o outro se de repente ele sai do relacionamento. Ele não sabe nem o que ele quer para ele. Como que você vai condenar uma pessoa assim, né? Agora, a gente, sim, pode fazer julgamento sobre nós. Para buscar o acerto, para fazer as coisas certas, nós precisamos julgar. Espera lá, aquele emprego lá não deu certo, eu perdi aquele emprego, mas o que aconteceu, né? Qual foi a minha emoção? O que eu deixei de fazer nesse emprego? É o meu dom? O que eu não fiz? O que eu fiz de errado? Por que o meu financeiro está tudo errado? Eu não estou dando valor ao meu trabalho. Afinal, é um trabalho que eu estou fazendo com a alma, estou fazendo com amor, é o meu dom. Então, eu preciso valorizar a remuneração que eu tenho daquele trabalho, né? Que é a paga por aquilo que eu estou fazendo, né? Junto com a minha alma, colocando o meu amor, colocando a minha vida, colocando tudo de bom em mim para que aquilo dê certo. Daí você vai ter uma situação financeira saudável. Vocês estão me entendendo? Uma coisa vai puxando a outra. Então, isso é importante que nós. É isso que esses seres querem que a gente desenvolva. É nisso que nós precisamos focar, tá? E eu queria trazer isso para vocês, né? Dizendo que não adianta alguém ficar esperando, eu vou um dia incorporar um ser estelar. Não vai. Não existe. Tem gente falando. É mentira. A pessoa que está falando, viu? Eu invoquei um ser estelar. Não, o máximo que eles fazem, ele vem, levam você aí nas viagens astral, mostra para vocês. As coisas se mostram para a gente. Isso eles podem fazer. Ajuda a abrir portal. Né? Eu comecei a ver o Arcturus quando eu comecei a pedir que eu queria ser amor, queria ser luz, queria auxiliá-los na luz, queria vibrar na luz, quando eu consegui abrir um portal da quinta dimensão. Nós estamos na terceira, eu já abri um portal da quinta, né, com esse ser, e qualquer um de vocês pode. Você mesmo, se você continuar buscando, Cássio, daqui a pouco você já está abrindo um portal da quinta dimensão, porque você está indo de encontro a isso. E a vida só tem a melhorar. Só tem a melhorar a sua vida. Tá bom? E era isso que eu queria deixar para vocês aqui nessa tarde, né? E vou começar a trazer, eu vou falar a próxima autodefesa energética, né? O que é energia? Muitas pessoas não sabem o que é energia, né? Ainda. Né? Então, é interessante que a gente vá trazendo esses temas, né? Se alguém quiser sugerir, né, algum tema, fiquem à vontade, né? O interessante vai ser, né, quando as pessoas elas estiverem também desenvolvendo temas e começar a passar isso, porque eu tenho certeza que se você faz uma meditação, começa a escrever tudo que a sua mente está mandando, dali vai sair uma lição incrível. Faça o teste, faça a experiência, que vocês verão quanta coisa boa existe dentro de cada um de nós, tá bom? Namastê.